Boa noite, igreja. Graça e paz. De casa em casa, de cidade em cidade, uma Bíblia em cada casa. Estamos trazendo para Macabu o projeto A Bíblia em Cada Casa. E muito me anima e me deixa com frio na barriga saber que faltam 12 dias para iniciarmos essa campanha de evangelização da nossa cidade. O Bíblia em Cada Casa é um projeto da Jocum, que é realizado pelas igrejas que se envolvem com o objetivo de abençoar, de presentear cada família de um bairro, de uma cidade, com um exemplar da Palavra de Deus. Um exemplar como este. Então, no dia 10, 11 e 12, estaremos indo às ruas, algumas igrejas aqui de Macabu que aderiram ao projeto, e estive na Sociedade Bíblica. Ainda dá tempo de pedir as Bíblias para chegar, para começarmos a preparar. Agora, no dia 5, no próximo sábado, às 18 horas, teremos uma última reunião com os pastores e líderes das igrejas para ajustarmos os últimos detalhes, e que no nosso projeto nós estaremos abrindo o projeto no dia 10, às 19 horas, no templo da primeira igreja batista. As igrejas participantes estarão ali, e dali nós, então, no dia 11, das 8 horas da manhã até as 18 horas da noite, iremos para as ruas. Cada igreja ficará responsável por um perímetro, algumas ruas, e assim, em duplas, em trios, iremos até as casas. Então, presentearemos a cada família que tivermos a oportunidade de encontrar com uma Bíblia. Então, eu queria desafiar os irmãos a estarem se envolvendo na questão de pedir as Bíblias, na questão de se organizar para irmos às ruas. Teremos também alguns voluntários que virão de fora de Conceição de Macabu. Nós precisamos de algumas logística para receber os missionários. Então, temos cerca de 30 voluntários que virão de fora, e desses 30 nós iremos relocar uma parte para cada igreja, para que esses missionários da Jocum possam nos orientar, nos ajudar na organização, a administrar todo o itinerário do nosso projeto. Então, eu quero pedir aos irmãos, convocar os irmãos que estejam orando por esse projeto, que estejam contribuindo e que estejam vestindo a camisa e indo para a rua, para estarmos juntos evangelizando Conceição de Macabu. Eu acredito que a Bíblia tem um impacto transformar uma vida, uma cidade, uma nação. E Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós estaremos nessa noite meditando sobre a parábola do semeador. E o seguinte título que eu gostaria de trazer para essa mensagem é: semeie a palavra. Semeie o Evangelho. Jogue as sementes da palavra de Deus. Diz assim no versículo 1: novamente, Jesus começou a ensinar
à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, a 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta parábola do semeador, ela está presente em 3 dos 4 evangelhos. Isso nos mostra a importância de nós conhecermos essa palavra, entendermos e colocarmos em prática. Tiago nos diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes. Colocarmos em prática aquilo que Deus nos ensina através da sua palavra. E o evangelho de Marcos, ele é o mais direto, porque Marcos registrou as memórias do apóstolo Pedro. Marcos registrou as memórias do apóstolo Pedro como o fim de fortalecer a fé dos cristãos do primeiro século que estavam enfrentando diversas perseguições. Então, através dessas recordações, Pedro então narra a Marcos quando, em uma oportunidade, Jesus estava a ensinar à beira-mar, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, Jesus entrou num barco e começou a ensinar. E é interessante que Jesus, ele usava os elementos que ele tinha para ensinar verdades eternas, elementos naturais da natureza, do dia a dia. E quantos ensinamentos Jesus nos dá, olhando apenas para o contexto do campo. Quantos ensinamentos que nós podemos aprender com Jesus, usando os elementos que há na fazenda, numa plantação, no reino animal. Ele vai dizer: observe os corvos, eles não semeiam, não colhem, não têm armazéns e nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que as aves. Qual de vocês que, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Visto que não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham, não tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não se preocupe com o que comer ou beber, não se preocupe com isso, pois é o mundo pagão que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Então Jesus ensinava usando vários ensinamentos retirados das imagens que ele tinha do dia a dia. Ele olha para aquele rebanho de ovelhas e fala para os seus discípulos: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele olha para
pé de videira e diz: o meu pai é agricultor e eu sou a videira verdadeira, vós são os ramos. Jesus, então, ele vai ensinando. Podemos, então, tirar desse texto que Jesus estava à beira-mar e, quem sabe, não tinha plantações ali. E Jesus, ao olhar aquelas plantações, vira para os seus discípulos e diz: o semeador saiu a semear. E algo interessante que é interessante notarmos é que o semeador saiu a semear. Ele estava cumprindo aquilo que a sua função lhe exigia, aquilo que sua função lhe dava por missão. Ele não era um semeador que estava cortando a grama, ele não era um semeador que estava talvez consertando um telhado lá na fazenda. Não, o semeador que saiu a semear. Todos nós somos comissionados por Deus a também sermos semeadores da palavra. Ele vai então destacar 4 tipos de terrenos, 4 tipos de solos e os problemas decorrentes de 3 deles, e um terreno que ele é frutífero. E que elementos são esses? O que podemos então entender sobre esses elementos? O que é essa semente? O texto vai nos dizer, o próprio texto vai nos dizer. Então, Jesus perguntou no versículo 13: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho. Ouvem a palavra, onde a palavra é semeada. E logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras, ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita a 30, a 60 e a 100 por 1. Então o próprio texto, o próprio Jesus nos explica o que quer dizer esta parábola. Cada um desses terrenos, desses solos, representam corações, representam pessoas. O terreno à beira do caminho é aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas Satanás vem com argumentos, com mentiras, com distorções e tira a semente do coração, desse tipo de coração. Em seguida, Jesus vai dizer sobre um solo rochoso, corações que recebem a palavra com alegria, mas ela não tem raiz, há muita pedra, e as pedras impedem de que a semente crie raiz. Então a planta chega até a crescer, mas quando vem o sol, quando vem o calor, por a planta não ter crescido até os lençóis freáticos, ela vem a se queimar
e venha morrer. Terceiro tipo de terreno, de coração, Jesus vai nos dizer que é o solo que tem muitos espinhos. Detalhe que vai dizer que a semente chega a germinar, a planta chega a nascer, chega a crescer, mas os espinhos sufocam, como pessoas que recebem a palavra, mas pelas preocupações, pelas ambições, pela correria do dia a dia, sufocam a palavra, tornando ela infrutífera. E também vimos quando a semente cai num quarto tipo de terreno, uma boa terra, que dá fruto a 30, a 60 e a 100. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: que tipo de terreno eu tenho sido? Que tipo de terreno, de solo, eu tenho sido? Como meu coração tem se comportado ao receber a palavra de Deus? Jesus estava ensinando e ali existiam vários contextos. Os líderes religiosos, os curiosos. Jesus então ensinava a palavra, jogava a semente. A semente à beira do caminho era como as pessoas talvez muito religiosas, muito sábias, que tinham um ego inflamado ou que tinham bastante conhecimento de filosofia, de antropologia, mas que eram completamente aversas à semente. E logo quando tem contato, Satanás vem e tira a semente do coração dessa pessoa. Eu me lembro que uma vez eu estava em Belém do Pará, em 2013, e nós fomos com uma equipe trabalhar na manutenção de uma congregação da primeira Igreja Batista do Pará. Essa congregação era lá em Ananindeua, na região metropolitana. A gente então estava capinando o terreno, limpando, e na hora do almoço, a gente estava conversando, conhecendo os irmãos, e um jovem, ele veio a dizer que ele era ateu. Eu fiquei curioso. Falei: ué, você se diz ateu, mas está aqui conosco, suando a camisa e tal. E ele disse: sim, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, mas eu gosto da companhia dos irmãos aqui, eu gosto do clima da igreja, dessa amizade. Eu então comecei a conversar com ele, comecei a falar algumas coisas, tentar argumentar, tentar dizer um argumento e tal, tal. Só que, por mais que eu pudesse me esforçar, ele estava com o coração fechado. E no final daquela conversa, eu perguntei para ele: amigo, você gostaria de saber se de fato Deus existe? Eu não posso te provar que Deus existe. Você também não pode me provar que Deus não existe. Mas eu gostaria de te fazer um desafio. Quando você estiver no seu quarto, ora a Deus, fala assim: Senhor, fala assim: Deus, se tu existe, eu gostaria de saber. Lancei esse desafio. 2 semanas depois, eu consegui o Facebook desse amigo. Eu fui perguntar a ele como é que ele estava, e ele disse: Natan, fiz o que você havia me aconselhado, eu orei, e eu senti Deus como se estivesse tirando pedras das minhas costas, pedras que eu carregava há muito tempo, e então pude ver, pude entender que de fato Deus existe. Então ali eu pude ver o agir de Deus, Ele mesmo tirando, espantando os pássaros, que no nosso texto vai dizer que é Satanás. Pessoas também que às vezes recebem a palavra, se alegram, talvez são aqueles que são amigos do Evangelho, mas quando vem a tribulação, quando vem a perseguição, essa pessoa abandona. Quando vem a crise, ela vem a desfalecer. Que tipo de solo, que tipo de terreno eu tenho sido? Será que eu também sou talvez um terreno, um solo que tem espinhos, que a correria do dia a dia, os compromissos,
a conta do final do mês tem me impedido de frutificar para o reino? Ou será que eu tenho sido um terreno bom, que tem dado fruto a 30, a 60, a 100? E o fato é que Deus tem constantemente semeado a palavra, o evangelho aos nossos corações. Sempre quando nós temos contato com a palavra de Deus, quer ouvindo, quer estudando, Deus tem falado, tem nos molhado essa semente para que venha a germinar, que venha a crescer. E nós somos chamados não só a sermos terrenos frutíferos, mas a sermos também semeadores da palavra. E é importante ressaltarmos que o sucesso da semeadura não está condicionado ao semeador. O sucesso de uma boa semeadura não está condicionado se o semeador é alguém que sabe muito de Bíblia. O sucesso da semeadura não está condicionado se o semeador não sabe nada. Não está condicionado se o semeador veste roupas bonitas ou se está de chinelo de dedo, de bermuda. Não está condicionado à eloquência de quem está falando. Não está condicionado ao fator do semeador. O texto vai dizer, na última parábola, que o semeador, estando dormindo ou acordado, Deus dá o crescimento. Ele joga a semente e Deus dá o crescimento. Nas cartas de Paulo, vai nos dizer que Paulo semeou, Apolo regou, mas Deus dá o crescimento. É importante que nós nos dediquemos, nos esforcemos para semear o máximo de semente que nós pudermos, mas também entendermos que a nossa missão é jogar sementes e deixar com que Deus possa dar o crescimento. Evangelismo é isso, é você jogar a semente. E temos vários problemas que esses tipos de terrenos sofrem, que poderiam ser também trabalhados através de uma evangelização discipuladora, através de um trabalho de evangelismo, discipulado, de acompanhamento. Eu gosto muito do pensamento que evangelismo é quando eu aponto o caminho. Segue esse caminho aqui, esse caminho é Jesus, segue por esse caminho. E o discipulado é quando eu não só mostro o caminho, mas eu caminho ao lado da pessoa, eu vou junto com a pessoa, eu estou perto. E é claro que nós não teremos oportunidade de acompanhar todas as pessoas, mas nós devemos lançar as sementes sempre quando pudermos e voltarmos para ajudar essa semente a germinar sempre que possível. Quanto da minha vida eu tenho investido na vida de outras pessoas? Quanto daquilo que Deus tem me mostrado, tem me ensinado, eu tenho compartilhado com as pessoas? O Mar Morto, na região lá da Judéia, ele é morto porque ele só recebe água, ele só recebe e não escoa. Nós precisamos ser rios que a água vem e um canal que a água viva possa fluir e alcançar outras pessoas. O sucesso da semeadura não está condicionado ao semeador, e o sucesso de uma semeadura, ele está condicionado à fidelidade com a palavra, com a fidelidade da qualidade da palavra. Precisamos ensinar o evangelho puro e simples de Jesus. O evangelho que diz que há um Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, que tem todo conhecimento, que é onisciente, onipresente, está em todos os lugares, mas também que é um Deus de amor, de compaixão,
de misericórdia, que nos criou. Mas nós caímos, nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E através do ato de misericórdia e de graça de Deus, Ele mesmo vai e manda seu Filho para morrer na cruz, pagar o preço do meu pecado, dos nossos pecados. E Ele morre a morte que era minha, que era nossa. E através da sua ressurreição, vencendo a morte, tendo a vida eterna, através da fé, nós podemos então receber o presente. Romanos 6,23 vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus. Então, pregar o Evangelho é isso. Deus nos criou, nós pecamos, Deus por amor envia Jesus, nós precisamos crer em Jesus, precisamos entregar a nossa vida, e crer é confiar, é entregar, é conhecer. Eu gosto muito de um tema que nós temos na Jocum, que é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. O nosso objetivo é termos relacionamento com Deus e relacionamento com as pessoas. Deus vai dizer, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou entender que eu devo amar ao próximo também como a mim mesmo. O equilíbrio do amor estará completo ali. Então, nós seremos como esse solo, como esse terreno que é frutífero, que dá fruto a 30, a 60, a 100 por um. 30, 60 e 100 por um são uma produção, um lucro de investimento e retorno muito alto, muito grande. Para entendermos essa lógica, é interessante notarmos que nós podemos contar, não podemos? Contar quantas sementes tem em uma laranja. Você descasca a laranja para chupar a laranja, e você consegue contar, tem cinco sementes. Mas nós não podemos contar quantas laranjas tem em uma semente. Porque aquela semente vai ser plantada, vai crescer, vai gerar uma árvore que vai dar outras laranjas, e cada estação vai gerando, que vai gerando. Eu gosto muito da ilustração de André, o André discípulo, que ele, quando ficou sabendo que o Cristo, o Messias estava passando, ele não quis ficar apenas ali, mas ele corre em casa, chama seu irmão, Pedro, e através de André, Pedro conhece a Jesus. Então, quantas pessoas nós podemos alcançar para Jesus, investindo em uma pessoa, em 2 pessoas, em 3 pessoas, nós não podemos contar. E o Evangelho é isso, Deus nos chama para testemunhar. Vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Deus nos manda semear na nossa casa, na nossa Jerusalém, na nossa Judeia, os vizinhos. Também nos manda semear também aos esquecidos, aos excluídos, aos rejeitados, que são os samaritanos, e até aos confins da terra. Jesus,
ainda não voltou, porque nós ainda não alcançamos os confins da terra. E Ele quer que nós façamos nosso trabalho com diligência, com esforço, com dedicação, para então descansarmos, sabendo que no Senhor o nosso trabalho, ele não é vão. O sucesso da semeadura, da colheita, não está condicionado ao semeador, está condicionado à fidelidade da palavra. Que nós possamos ser desafiados a ser semeadores, aqueles que saem a semear a boa palavra, a inerrante, infalível e autoritativa palavra do nosso Deus. A Bíblia, ela aponta para Jesus, ela aponta para Deus, ela nos mostra como nós podemos de fato ter acesso a Deus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que nós, ao sairmos daqui, possamos estar com o coração cheios de vontade de compartilhar ao vizinho, ao seu filho, na escola, no trabalho, aonde quer que nós estejamos, que nós sejamos semeadores da semente do Evangelho. Amém? Gostaria de orar. Senhor, Deus querido, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de poder compartilhar da Tua Palavra, Deus, pregar o Teu Evangelho, Senhor. Deus, quero te pedir, Deus, que o Senhor nos ensine, Deus, a sermos, ó Deus, terrenos, corações de boa terra, Deus, que venhamos a dar frutos, a 30, 60, 100 por um, Senhor. Ó Deus, e que esses frutos, Deus, venham a permanecer, Senhor. Que também sejamos, Deus, Senhor Deus, semeadores da Tua Palavra, semeadores que não têm com que se vergonhar, Deus, que maneja bem a Tua Palavra, Deus, que, Senhor, que vá, Senhor, até aqueles que estão perdidos, como o Senhor vai, como o Senhor iria, ó Deus, que os Seus pés, Deus, sejam os nossos pés, Deus, que as Suas mãos sejam as nossas mãos, que Tua voz seja a nossa voz, Senhor, que sejamos embaixadores, Deus, que sejamos, Senhor, comissionados por Ti para testemunharmos, para pregarmos a Tua Palavra, Deus, ó Senhor, com fidelidade a Sua Palavra, Deus, que possamos conhecer a Ti, que possamos fazer o Seu nome conhecido, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazermos parte daquilo que o Senhor está fazendo neste mundo, Pai. E nos ajuda, Deus, a alcançarmos Conceição de Macabu, Deus. Nos ajuda, Deus, a alcançarmos o nosso estado, Rio de Janeiro, Deus. Nos ajuda a alcançar, Deus, o nosso Brasil, Senhor. Nos ajuda a discipular a nossa nação, Senhor. E nos ajuda, Deus, através também, Deus, de missões, alcançar os povos ainda não alcançados, Senhor. Aqueles que ainda nunca ouviram o Teu Evangelho, Senhor Deus. Que venhamos a semear, Senhor, na nossa Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa noite, Deus. Essa oração que nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.